Boa noite, irmãos. Vamos estar dando a abertura do culto de hoje, coração da irmã Andréia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esse culto, Senhor. Estamos aqui neste culto de oração, Senhor, certo de que nós pedimos, nós agradecemos e o Senhor está pronto a nos ouvir, Deus. Senhor amado, esteja abençoando o pregador desta noite, abençoe o irmão Arthur que está dirigindo o culto. Senhor, fortalece os nossos corações, Senhor, a cada dia. Dá-nos seu discernimento, Senhor. Senhor, abençoa cada irmão da nossa igreja, cada adolescente, cada criança, Senhor. Nos dê sabedoria para entender as suas palavras, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor, para entender este momento que está sendo tão difícil, Senhor. Que venha passar, Senhor, mais rápido essa doença, Senhor. Que venha se encontrar vacina para isso, para que nós possamos voltar à nossa vida normal, Senhor. Senhor amado, tem misericórdia de nossas vidas. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estaremos fazendo a leitura bíblica de 1 Pedro 5, do 5 ao 7. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo das poderosas mãos de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vamos estar cantando com a nossa equipe de louvor, Ser Conhecido de Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos cumprir.
agora estaremos fazendo uma oração com a irmã Márcia. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado a Deus pela vida da nossa igreja, pelas nossas famílias, pela vida dos ministros, dos pastores, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, Deus, conduzindo suas vidas e livrando de todo mal. Senhor, somos gratos, ó Pai, por esse mês da juventude, ó Deus, por cada mensageiro, ó Deus, que foi usado, ó Deus, através do Senhor, para trazer a mensagem aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, ainda o decorrer desse mês, ó Deus, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor, ó Deus, para as nossas vidas. Abençoe também, ó Pai, o culto dessa noite, que o que vier a ser falado aqui seja para a honra e glória do seu nome. Perdoe as nossas falhas, ó Pai, abençoando também, ó Deus, a cada jovem, a cada adolescente, ó Pai, a cada um que esteve, ó Pai, presente, dirigindo, ó Pai, esses cultos, ó Pai, e aqueles, Senhor, que estão desanimados, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo ânimo, Pai, para que eles possam estar juntamente conosco, Pai, fazendo a Tua obra. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e aceita essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês dos jovens e vamos recitar o nosso tema e a divisa. Nosso tema: Jovem, não perca a visão do teu chamado. Divisa: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5,10. Estaremos fazendo uma oração agora com nosso irmão Lindolfo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que tu tem derramado sobre a vida da primeira igreja batista em Mutondo. Te agradecemos, Deus, porque o jovem está lembrando o seu Criador no dia da tua mocidade. Está recordando, nosso Deus, a sua recomendação, que o jovem deve lembrar do Senhor nos dias da sua mocidade. E a mocidade da primeira igreja batista em Mutondo não é diferente. Está em sintonia contigo, Deus, lembrando do dia da sua juventude. E rogamos, ó Deus, que as maiores bênçãos dos céus possa pairar na vida de cada jovem, e que cada jovem, nosso Deus, possa de fato atender o chamado que o Senhor fez. Derrama, nosso Deus, as copiosas bênçãos na vida de cada jovem, e que ele saiba, nosso Deus, viver a sua mocidade na tua presença de tal maneira que outros possam ser ganho através do seu viver, através do seu testemunho. Abençoa o irmão Arthur, com ele todos os irmãos, todos jovens, nosso Deus, e toda a tua igreja. E que esse mês, nosso Deus, que está já quase terminando o mês da mocidade, jamais ele venha esquecer dessa data tão importante, da mocidade. É gratificante, jovem, te servir na mocidade. São tentados, são perseguidos, mas o Senhor está sempre com o jovem, está ajudando, está animando, está consolando, está confortando e está caminhando com eles dia a dia. Deus querido, abençoa, portanto, a mocidade da primeira igreja batista em Mutondo e, por que não dizer, a mocidade do teu reino, de todas as igrejas, nosso Deus, que eles possam, nosso Deus, ser jovem feliz, te servindo para a tua honra e para a tua glória. É o que peço, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém. Olá, queridos irmãos, estamos aqui em mais este momento para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Mês de agosto, mês em que os jovens assumiram esse compromisso, essa responsabilidade de estar trazendo a mensagem, trazendo a palavra
trazendo a direção dos cultos durante este momento. Nós agradecemos a Deus porque mesmo em meio a esse momento de pandemia, nós como igreja, como Primeira Igreja Batista Mutondo, estamos podendo voltar a nos reunir, né, presencialmente. No domingo já teve o primeiro culto à noite, domingo que vem será o segundo culto, e nós agradecemos a Deus por isso. Ainda que neste momento das quartas-feiras e nos domingos pela manhã ainda não estejamos nos reunindo, mas já estamos agradecendo a Deus porque mesmo durante uma horinha só no domingo à noite nós já podemos nos reunir pessoalmente. E hoje coube a mim trazer uma palavra aos irmãos, trazer a mensagem, e eu quero refletir com os irmãos, pensando nessa questão do chamado, não só do jovem, mas de toda a igreja, um chamado que seja relevante. Eu optei por usar o texto de Atos capítulo 28 para, juntamente com o apóstolo Paulo, entender um pouquinho sobre o que é um ministério relevante, qual a importância do nosso chamado diante da obra de Deus. Então quero refletir com os irmãos no verso 1 ao verso 10 do capítulo 28 de Atos. Quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias e assim nós estaremos fazendo essa leitura, os irmãos em suas casas, eu estarei fazendo daqui da minha, e agradeço aos irmãos que têm orado, os irmãos que têm agradecido a Deus pela minha vida, pela cirurgia que eu fiz na mão. Tá aqui, ó, o braço ainda está enfaixado, mas graças a Deus consigo fazer o movimento dos dedos, e em breve, se Deus quiser, estarei tirando essa atadura e já estarei voltando às minhas atividades normais. Agradeço muito a Deus pela vida dos irmãos, pelos irmãos que têm orado. Quero orar com os irmãos também, para que possamos então entrar na mensagem, na palavra desse texto. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lhe agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor já tem feito e e irá fazer, Senhor Deus, no nosso meio. Lhe agradecemos pelos nossos jovens, lhe agradecemos, Senhor Deus, pela Primeira Igreja Batista Mutondo, pelos nossos adolescentes. Que o Senhor possa, Deus, operar na vida da igreja através dos jovens e adolescentes, assim também como em todo o bairro, em toda a nossa cidade, aonde tiver um jovem e um adolescente que possam estar anunciando o Senhor como o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Salvador eterno. Muito obrigado, Pai. Nós assim queremos orar e agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Atos capítulo 28, o verso 1 ao verso 10. Os irmãos acompanhem aí, por favor. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Para conosco. Fizeram uma fogueira e nos receberam bem, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do fogo, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperaram que ele começasse a inchar e caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias.
bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe a mão e o curou. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Quero refletir com os irmãos sobre esse texto, mas para entender o contexto do que estava acontecendo aqui, que vai falar sobre o naufrágio em que Paulo estava, nós vamos entender que Paulo estava sendo levado para Roma, preso, né, sendo levado para ser julgado, como ele mesmo pediu, como cidadão romano, ele deveria passar por esse julgamento como romano, então estava sendo levado para Roma. E ali então estavam eles, o texto um pouquinho antes, lá no capítulo 27, vai falar sobre essa viagem e o naufrágio, vai falar que eles estavam junto com outros presos também, estavam ali buscando um navio e encontraram um navio que os levaria então para Roma. Só que esse navio ele faria uma rota bem litoral, né? Passando pelos litorais até chegar a passar pela Itália e chegar a Roma. E a gente vai ver que ali haviam muitos presos também, como o centurião que estava cuidando de Paulo, que estava acompanhando Paulo e precisava então zelar pela vida de Paulo para então levá-lo até o momento do seu julgamento em Roma. E nós vamos ver que grandes foram os percalços nesse caminho, e vamos perceber que o momento vai dizer que houve uma grande tempestade e o barco estava quase indo a pique, quando começaram a perder tudo que estava no barco, principalmente as comidas, né? Ao que eles tinham de mantimento para suprir as suas necessidades durante aquela viagem. E nós vamos ver que chegou um momento em que era a última refeição, e o texto vai dizer que Paulo, então, ele pega esse alimento, ele dá graças a Deus, ele reparte entre os tripulantes, e então, na última refeição, eles estavam já pensando na morte, em que tudo estaria chegando ao fim, mas Paulo dá a certeza de que tudo correria bem, porque Deus estava dando essa palavra a Paulo. E nós vamos ver que eles estavam no navio, lá no capítulo 27, o verso 37, diz assim: estavam no navio 276 pessoas ao todo. Né? Então, havia bastante pessoas, entre os presos, os centuriões e as pessoas que trabalhavam no navio. E o texto vai dizer que esse navio, ele então resolveu, durante a tempestade, chegar o mais próximo da costa possível, para que, se viesse então o naufrágio, ali então eles pudessem chegar até o litoral e serem salvos. E o texto diz que, levando o mais próximo possível, o vento forte veio, a tempestade veio, e então afundou o navio. E a gente vai entrar então no capítulo 28, que é esse texto que a gente leu, quando Paulo vai chegar na costa ali de Malta, né? O texto diz que, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então, no decorrer desse texto, é o que nós vamos refletir um pouquinho sobre essa mensagem. Mas eu quero pensar com os irmãos sobre qual é a nossa missão como igreja, como é a nossa missão como servos do Senhor, qual é o chamado que Deus tem nos dado, a relevância disso nos tempos de hoje, em tudo que nós estamos passando, nesse momento que estamos vivendo. Quando eu penso, né, como as pessoas que não são da igreja, as pessoas que estão fora da igreja, olham para a igreja, o que elas veem, qual a importância da igreja, qual a importância do ministério da igreja. E o momento que estamos vivendo é muito propício para essa reflexão, porque ficamos com a igreja fechada durante muito tempo. E qual foi a importância, né? Qual foi
o prejuízo para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, né, para o mundo todo, as igrejas estarem fechadas, as igrejas estarem em um momento de reclusão dos seus membros, não poderem estar atuando ali, recebendo as pessoas, falando de Cristo. Qual a importância desse momento na vida da igreja? Qual foi o significado disso tudo para as pessoas que não são da igreja também, né? Esse momento fez diferença na vida das pessoas. Eu quero analisar isso, né? Que nós estamos vivendo um momento, apesar de tudo isso, a igreja ela tem uma liberdade de atuação nos dias de hoje. Ela tem as redes sociais, ela tem os canais de televisão, os meios de comunicação, como jornal, revistas e tantas outras, para estar se manifestando, se comunicando, e como isso tem sido um diferencial. A internet, principalmente, tem levado a palavra a lugares onde, na verdade, nem chegava uma pessoa para falar, a internet tem levado. E qual a importância dessa comunicação que nós estamos fazendo através das mídias? Qual a importância da igreja quando, na verdade, paramos para refletir que muitas vezes estávamos discutindo sobre coisas irrelevantes, como a cor da igreja ou o que a igreja tem no seu nome, se é a igreja com propósito, se é a igreja em célula, se é a igreja isso ou aquilo, se é preta, branca, amarela. Quantas e quantas vezes paramos para discutir sobre estas questões, quando na verdade o que seria mais relevante para as pessoas que estão fora da igreja não seria nada disso. Quantas vezes estamos preocupados em trazer o cantor tal ou o pregador tal que é conhecido, famoso, mas no fundo, o que isso tem de importância para as pessoas que não estão da igreja? O ministério da igreja, ele precisa ser um ministério relevante. Os jovens precisam entender que o seu chamado precisa ser um chamado que faça a diferença. Não adianta ser chamado para algo que não vai fazer diferença. Deus não faria isso comigo, não faria isso com você. E com certeza Deus tem um propósito muito maior para o momento em que você foi chamado. E é isso que eu quero refletir com os irmãos, pensando sobre isso, dentro desse texto. Quando a gente pega o capítulo 28, né, depois de passar por todo esse naufrágio, o texto vai dizer que uma vez em terra, descobriram que aquela ilha se chamava Malta. Talvez, né, a narrativa ali do médico, né, do Lucas, vai dizer que eles estavam ali e descobriram que quando chegaram em terra, aquela ilha se chamava Malta. É bem provável que Paulo não conhecesse, nunca tivesse passado por aquele lugar, talvez nunca tivesse ouvido nem falar da ilha de Malta, porque era muito distante de onde ele tinha a sua convivência, as suas viagens ainda não tinham passado por ali. E ali nós vemos que eles chegaram naquela ilha da pior forma possível. Eles não chegaram ali depois de um dia lindo, um mar tranquilo, mas o texto vai dizer que foi depois de um naufrágio, um momento de fraqueza, um momento de fragilidade física daquelas pessoas. É bem provável que, apesar de estar bem perto do litoral, eles tivessem que nadar muito contra um mar revolto, um mar cheio de ondas, né? E o texto ainda vai trazer alguns detalhes que estava chovendo e fazia bastante frio. Então havia um risco grande do que nós chamamos de hipotermia, quando a pessoa fica em um ambiente frio durante muito tempo, o seu sangue ele começa a congelar e a pessoa então chega à falência dos seus membros, dos seus órgãos, chegando à morte. Então eles estavam passando por tudo aquilo quando chegaram na ilha de Malta. E o texto vai dizer que chegando ali descobriram que a terra se chamava Malta. Já havia 14 dias em que eles estavam no mar em fúria. E chegando ali, o texto no verso 2 vai dizer que depois deles descobrirem que a terra, né, a ilha se chamava Malta, diz assim, o verso 2 do capítulo 28 de Atos. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco.
fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Aqueles homens ali, aquelas pessoas ali receberam muito bem. Com certeza, durante todo aquele momento de tempestade, eles estavam na parte litoral da ilha, avistando o barco, passando por tudo aquilo, as pessoas saltando do barco, tentando nadar para chegar na costa. E ali então, quando aqueles homens, juntamente com Paulo, chegam à costa ali da ilha, né, de Malta, o texto vai dizer que eles foram bem recebidos e aquelas pessoas correram e fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas que estavam passando por aquele momento de frio. E isso foi uma gentileza daquelas pessoas, né? Receberam bem. E no verso 3 vai dizer assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Olha só, irmãos. Paulo estava chegando naquela ilha depois de um momento revolto no mar, nadando com certeza com muito desgaste físico para conseguir chegar, as ondas empurrando para a terra, para o mar, e Paulo nadando em direção à terra. O texto vai dizer que Paulo ajuntou um monte de graveto. Paulo não ficou ali dizendo, eu sou o apóstolo, eu sou o evangelista, eu sou o missionário. Paulo simplesmente vai e junta um monte de gravetos para alimentar aquela fogueira que aqueles homens daquele local fizeram para aquecer aqueles que estavam passando pelo momento do naufrágio. E Paulo então vai servir. É isso que tem faltado hoje, em meio a tudo que nós estamos passando, para um ministério, para um chamado relevante da igreja, é entender que nós somos chamados para servir. Muitas vezes nós estamos percebendo que as pessoas estão querendo ser servidas, quando na verdade o mais importante na vida da igreja é entender que ela precisa servir. Ter um chamado não é um chamado para que as pessoas venham te servir, para que as pessoas venham estar à sua disposição. Pelo contrário, ser chamado por Deus é para estar à disposição. É para passar por momentos difíceis, mas para estar disponível em trabalhar, em servir ao Senhor e servir aos irmãos também. E é muito gostoso quando a gente lê esse texto, a gente vê que mesmo passando por aquele momento tão difícil, Paulo vai servir. O grande problema da igreja hoje é que ela perdeu a visão de que antes de pregar, antes de abrir a sua boca para falar, ela precisa servir. Ela precisa servir a sua comunidade, ela precisa servir ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país, ao mundo. É essa a função principal da igreja, servir. É essa a função principal de cada jovem, de cada adolescente, servir. Quantas e quantas vezes estamos perdendo a nossa visão porque estamos querendo ser servidos? Colocamos-nos em posição de privilégio, quando na verdade o que Deus quer de nós é que nós venhamos servir. Paulo era um grande homem, conhecido, apesar de estar sendo levado preso para julgamento. Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, né, diante de uma das escolas mais importantes ali naquela região, aprendeu ali. Paulo era um homem bilíngue, ele falava outras línguas, ele tinha um grande conhecimento intelectual, tinha uma importância naquela comunidade, em meio àquela sociedade. Mas Paulo não, Paulo vai pegar aqueles gravetos e levar para a fogueira, para então manter aquela fogueira acesa e aquecer as pessoas. Mas esse texto, ele traz muitos detalhes ricos e interessantes, principalmente esse verso 3, que vai trazer essa ação de servir, que Paulo se manifesta ali, pegando os gravetos, mas diz que quando ele pegava esses gravetos, uma víbora, né, que é uma cobra peçonhenta, venenosa, ela agarrou na mão de Paulo, ela então picou Paulo e estava agarrada na sua mão, que foi necessário ele sacudir para que ela caísse. E quando nós entendemos que servir, ele tem um custo. Servir, ele
precisa pagar um preço, nós precisamos pagar um preço para servir. Não é porque nós estamos dedicando a nossa vida em servir a Deus que não acontecerá coisas ruins. Momentos difíceis nós teremos. O texto diz que a cobra picou, mas à frente vai dizer que nada aconteceu com ele quando todos esperavam que aconteceria, mas isso não quer dizer que ele não sentiu dor, não quer dizer que aquilo não doeu. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de sofrimento, momentos de dor, de angústia, momentos em que parece que Deus se esqueceu de nós, mas pelo contrário, Deus está conosco, nos levando em seus braços, nos guiando, nos acompanhando em todos os momentos. Aquela víbora, ela prendeu a mão de Paulo, mas aquela mão, a mão de Paulo, não pertencia àquela serpente, não pertencia àquela cobra. Aquela mão que catou os gravetos, aquela mão que servia, ela era serva, aquele corpo todo, aquele homem servia ao Senhor. Então aquela mão era do Senhor, não era daquela víbora. E nós vamos ver que ele, naquele momento, ele não se coloca como coitadinho, ou tadinho de mim, vou morrer, ou vou passar por outro momento de dificuldade, fora do naufrágio, ainda chego aqui na ilha. E nós percebemos que servir tem esse preço. E as pessoas querem servir, mas querem receber glamour, querem receber sucesso. Muitas vezes o sucesso não vem, não é aparente, para os padrões que nós colocamos hoje em dia dentro de uma sociedade, dentro de uma vida eclesiástica na igreja, mas o sucesso vem porque nós pertencemos ao Senhor. A marca que nós temos em nós, como o próprio Paulo vai dizer, que a marca que ele tinha não era a marca de uma víbora, mas era a marca de Cristo. Essa era a marca que fazia diferença na sua vida, que movia o seu caminhar no dia a dia. Era isso que motivava Paulo a estar servindo cada dia mais ao Senhor. E o que tem motivado, o que tem trazido como um propósito para você na sua vida de servir ao Senhor? Você jovem, você adolescente, você tem pensado, tem refletido sobre isso no seu dia a dia? Como você está servindo ao Senhor? O seu corpo, a sua mão, a sua mente, o seu coração, os seus olhos, a sua boca, tudo que você tem, tudo que você é, pertence ao Senhor. Mas você tem dado ao Senhor tudo isso? Você tem colocado isso à disposição de Deus para servir, para fazer a vontade de Deus? Essa é uma reflexão que precisamos fazer em todos os momentos da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Talvez a preocupação que esteja no seu coração seja, mas é muito difícil, às vezes é sozinho, eu não vou conseguir. Deus está com você. Deus é quem supre as nossas forças. O texto vai dizer, a partir do verso 4, o verso 5, complementando o verso 3, que foi essa questão de Paulo servir e ser picado pela serpente, o verso diz assim: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Esse texto ele vai dizer que a víbora estava presa na mão de Paulo. Paulo então vai sacudir a sua mão sobre o fogo e então aquela serpente solta, da mão de Paulo. E o texto vai dizer que aqueles homens, ficaram atônitos, preocupados e pensando: esse homem deve ser alguma coisa muito ruim, porque depois de ter escapado de um naufrágio, chegar em terra, parecer que teve a salvação da sua vida, agora vem uma víbora venenosa que com uma simples picada leva uma pessoa à morte. Passar por tudo isso, chegar aqui e morrer por causa de uma picada, provavelmente seria um homem muito ruim. Era o que aqueles homens tinham na sua crença, na sua fé. Quando alguém não conseguia escapar da morte em algum momento e morria em outra situação, era essa a lógica, o pensamento que eles tinham. Mas o texto vai dizer que ele sacudiu a mão no fogo e ali então a víbora, a cobra, ela caiu,
e soltou a sua mão, porque aquela mão era de Deus. Aquela mão não pertencia à cobra. O dono daquela mão, o dono da minha mão, da sua mão, é o Senhor. E o texto vai dizer que aqueles homens estavam ali, né, preocupados, esperando. O verso seguinte vai dizer que eles, porém, esperavam que ele caísse, que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então, eles chegaram a uma lógica que se aquele homem passou pelo naufrágio, não morreu, chegou diante daquele momento ali na fogueira, lançando aqueles gravetos, uma serpente então venenosa pica sua mão, que com certeza traria sua morte. Passando por aquilo tudo e não morreu, aquele homem só poderia ser um deus, só poderia ser algo superior a um homem comum. Então já deduziram logo que era um deus. E o verso diz que eles estavam naquele momento aguardando, esperaram, e diz que o tempo passou, mas nada aconteceu. Então eles fizeram essa dedução de que Paulo era um deus. E esse versículo é um versículo que nos traz grande preocupação, mas também nos traz uma esperança de que há realmente solução, que ainda há jeito para a nossa caminhada com Cristo, o nosso chamado, porque pare para pensar, uma cidade toda diante de Paulo naquele momento interpreta, chega à conclusão de que aquele homem era um deus porque tudo o que ele passou ele ainda estava vivo. Talvez isso chegasse ao seu coração trazendo uma soberba, trazendo uma autoexaltação de si mesmo, para que então pudesse colocar-se acima de todos e de tudo. Paulo estava sendo visto como um deus. Paulo então poderia fazer o que quisesse, mandar que fizessem o que queria. Mas Paulo não era coberto, Paulo não tinha essa vaidade, né? E muitas vezes nós vamos ver pessoas sendo levadas por esse demônio chamado vaidade a trazer a glória que é de Deus para si mesmo. E quando nós temos o nosso chamado e as coisas vão dando certo, nós precisamos entender que tudo está dando certo porque é da vontade de Deus e tudo é para a honra e glória do nome de Deus. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. E Paulo entendia muito bem isso. E nós vemos que, claramente, Paulo ele não toma isso com vaidade, essa posição que aqueles homens tomaram, acreditando que ele era um Deus. Mas Paulo era um líder, Paulo era um homem que tinha no seu coração no servir ao Senhor, em fazer a vontade de Deus. E olha o verso 7. O verso 7 diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Algumas versões vão dizer que era o governante daquela ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Públio era um homem importante na ilha de Malta, era a autoridade maior. E pega essa informação, segura um minutinho. E nós vamos ver que a partir do verso 8 vai dizer assim: o pai, né, de Públio, seu pai, estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs a mão e o curou. Paulo então curou o pai do homem mais importante da ilha de Malta. Além do título que aquele povo já tinha dado a ele de ser um deus, Paulo agora estava com com o seu conceito mais ainda elevado diante do governante daquela ilha por ter curado o seu pai. E Paulo em nenhum momento faz uso disso. Paulo poderia ter se aproveitado disso, como muitas vezes nós vemos pessoas e igrejas se aproveitando de seus feitos, de seus títulos dentro daquilo que é da vontade de Deus.
tomando a glória para si, em vez de dar essa glória a Deus. O irmão, nós vamos ver que Paulo, ele impôs as mãos, né? Essa mesma mão que tinha sido picada por uma víbora, que não pertencia àquela víbora, que pertencia a Deus. Paulo então vai impor essa mão, né, sobre aquele homem, sobre o pai de Públio, e o texto vai dizer que aquele homem foi curado. E interessante, poderia ter usado isso para proveito próprio. Paulo, ele entendia que a sua mão, o seu corpo, não pertencia a ninguém a não ser o próprio Deus. E talvez seja isso que está faltando hoje em nossa geração. Talvez seja isso que está faltando hoje no coração dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, entender que o que nós temos, o que nós somos, pertence ao Senhor. Não é de outra pessoa, não é de ninguém, é de Deus. E quando nós vamos ver o verso 9, que diz assim: tendo acontecido isto, outros doentes da ilha vieram e foram curados. É algo que está faltando também no ministério, no chamado das pessoas de hoje, dos jovens, é entender que o nosso ministério é um ministério continuado, que o nosso chamado é um chamado continuado para ser relevante, não só em momentos específicos, mas em todo o tempo. Nós estamos sendo chamados para ser relevante nos dias de hoje, assim como nos dias de amanhã também. Nós não podemos chegar à conclusão de que a nossa missão já foi cumprida. Enquanto aqui nós estivermos, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão precisa ser levada à frente em todos os momentos. Ainda que para nós cheguemos à conclusão muitas vezes, como nós vemos pessoas de idade, achando que já fizeram de tudo, já passaram do momento em de servir, já estão agora só aguardando a chegada de Deus, a chegada do Senhor, já não tem mais idade, a idade não permite, ou algumas outras pessoas, né, que acham que quando solteiros serviam o Senhor, mas quando se casaram, tiveram filhos, já não tem mais tempo para servir ao Senhor. Deus quer um ministério, Deus quer um chamado que seja constante, um ministério que seja presencial e que seja algo relevante em todos os momentos. Nós estamos, neste momento, precisando que os nossos jovens e os nossos adolescentes entendam a importância do seu chamado para servir ao Senhor. Precisamos servir ao Senhor. O que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito com a sua vida, isso tudo tem a ver com o que Deus quer para você. Você está cumprindo isso ou você está fazendo o que é da sua própria vontade? É algo que você precisa refletir. Eu não sei se você tem se colocado à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, mas eu tenho visto quantos jovens e quantos adolescentes, nesse momento que estamos passando, estão dedicando tempo, estão dedicando tudo que tem a tantas outras coisas que não é Deus. E quando chega o momento de dedicar o seu tempo, o seu talento a Deus, estão deixando de lado, porque sempre acham que outra pessoa vai fazer por ele. Não. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos aqui para servir a Deus, para servir a vontade de Deus, para edificar a igreja. E é isso que Paulo está nos ensinando através desse texto, né, narrado pelo Lucas. Nós vamos entender que precisamos servir ao Senhor sem vaidade, sem soberba, servir simplesmente entendendo que estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. O meu ministério, o seu ministério, o meu chamado, o seu chamado, é um chamado para ser relevante nos dias de hoje, assim como para as gerações futuras, para aquilo que nós deixaremos para os nossos filhos, nossos netos. E qual a importância desse chamado na sua vida hoje, o que você tem feito com ele, como você tem aproveitado o que Deus tem dado a você, para que você possa levar isso para frente. No texto que nós estamos lendo, né, a partir do o último verso dentro do texto que nós escolhemos, que é o verso 10 de Atos capítulo 28, diz assim: eles nos prestaram muitas homenagens, muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos que necessitávamos.
Um ministério relevante é um ministério que não se aproveita da situação. Um chamado relevante, um chamado que vai fazer a diferença, é um chamado que não se aproveita das circunstâncias. Paulo estava com toda a situação favorável a ele, para que ele pudesse tirar proveito dessa situação, mas nós vamos perceber que em nenhum momento Paulo se aproveitou disso. E é ao contrário do que tem acontecido hoje. Nós temos visto líderes de adolescentes, de jovens, tomando proveito da situação, da sua posição, da sua palavra diante dos jovens e adolescentes, para estar impondo coisas, para estar criando regras que não são regras bíblicas, que são coisas que vão trazer simplesmente um proveito para si mesmo. E nós queremos entender dentro desse texto, juntamente com Paulo, que o ministério relevante, que um chamado relevante, ele é para servir a Deus em primeiro lugar e servir ao próximo. É isso que Deus quer de nós. E quando nós vamos ver Paulo, diante de toda aquela situação, agora já tudo recomposto naquele momento, todos já estavam salvos, tranquilos, agora estavam se preparando para retomar a sua viagem para Roma, quando ele seria ali então julgado e condenado. E nós vamos ver que em nenhum momento ele se aproveitou daquela situação. Ele poderia ter muito bem pedido ao governante de Malta para que agisse em seu mérito, né, em proveito próprio, pedindo para que eles deixassem Paulo ficar na ilha, e Paulo poderia muito bem esperar toda a situação passar e voltar para suas atividades normais. Mas Paulo sabia que o seu ministério, que o seu chamado estava nas mãos de Deus. Ele sabia que o tempo certo de Deus estaria acontecendo na sua vida, fosse ali naquele lugar, quando já haviam passado 3 meses, ou em Roma, quando ele seria então levado para passar diante de um julgamento e uma provável condenação. Mas Paulo ele não tira proveito da situação. E nós vamos ver que o texto vai dizer que, passando aquele momento, eles então retomaram sua caminhada, sua atividade, e ali então receberam daqueles homens tudo o que eles necessitavam. O texto não diz que eles tomaram para si coisas que não necessitavam, mas era tudo o que eles precisavam para retomar a viagem. Poderiam ter pego muitas e muitas outras coisas, mas o texto não diz isso. O texto nos dá margem para entender que eles utilizaram somente aquilo que foi necessário para retomar a viagem. Paulo sabia que o seu tempo de vida, o seu ministério, tudo o que ele tinha e tudo o que ele era estavam nas mãos de Deus. Tudo dependia do tempo de Deus. E Paulo levou somente o que precisava, porque sabia que suas mãos estavam na mão de Deus. A sua vida estava nas mãos de Deus. E ali então passaram-se os 3 meses e retomaram a sua viagem. Todos salvos, todos bem, porque Deus estava com eles. E nós precisamos colocar em prática o nosso chamado, o nosso ministério. Uma igreja, um jovem, um adolescente que tem um chamado a um trabalho de Deus, a algo relevante, principalmente nos dias de hoje, precisa ter a ousadia de anunciar a palavra de Deus através da sua vida, através das suas ações, através do seu testemunho de vida. E é isso que marca e faz a diferença na vida de muita gente. As pessoas que estão à nossa volta são tocadas por aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Façamos disso, uso disso, e não do que é externo, do que é material. Que possamos fazer uso do que é espiritual e está dentro de nós. Que nós possamos aproveitar em todo momento a ação de Deus em nossas vidas, para que o nosso chamado venha a ser um chamado relevante. Eu gosto muito de uma música que tem por título Servo. Ela tem uma letra muito bonita, que é da família Soul, e ela diz assim: estou aqui, respondi, seu chamado para servir, usa-me, eu sou teu, para fazer o teu querer. Muito tempo eu me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu,
para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Que assim possamos colocar isso em nosso coração. Você jovem, você adolescente, creia que Deus tem um chamado, que Deus tem um ministério para a sua vida. E esse ministério precisa ser um ministério relevante, um ministério de transformação de vidas. E assim você precisa se colocar à disposição do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado e Deus esteja contigo em todos os momentos. Amém.